É um privilégio conhecer a igreja. Eu posso tirar aqui? Ok. Eu disse para o pastor Danilo ontem que eu gostei do púlpito. Porque ao olhar o púlpito eu falei, é uma igreja que gosta de pregação. Né? Que é o tamanho do púlpito, então isso é bom, a gente pode ficar à vontade. Mas é um privilégio conhecer a igreja, rever irmãos e irmãs e juntos adorarmos ao Senhor nesses dias. É um privilégio que temos como igreja, aonde estamos, aonde o Senhor nos conduz, poder adorar ao Senhor como corpo de Cristo. E isso é sempre edificante. Alguém como eu disse hoje de manhã que é um dos meus louvores preferidos, vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. É lindo, né? E é bíblico. E isso serve para nos lembrar acerca do que somos e do quão dependentes somos da pessoa de Jesus Cristo, de nosso Senhor. Muito bem, eu tenho a tarefa, a missão de trabalhar nesses dias e de ministrar aos irmãos a pregação sobre o tema uma igreja, coloca para mim, uma igreja consagrada. Este é o tema que me foi proposto. Eu orei, eu pensei e decidi abordar respondendo a pastores a 3 perguntas. Porque está aí um tema que nós poderíamos abordar de várias formas, olhando para vários textos. Mas eu decidi abordar respondendo a 3 perguntas. Consagrada a quem? Consagrada por meio de quem? E consagrada para quê? E para cada pergunta, ofereceremos uma resposta a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, nós vamos considerar esta carta nesse pequeno trajeto, iniciando nesta noite, dando sequência amanhã pela manhã e concluindo amanhã à noite, se o Senhor nos permitir. Eu quero destacar a sua linha de raciocínio. A carta aos Efésios é espetacular. E é espetacular por diversas razões, incluindo o seu formato. É uma carta linear. Uma carta em que o autor apresenta um referencial no início e desenvolve este referencial no decorrer da carta, porém com ênfases cíclicas. Isso é impressionante. Paulo apresenta o referencial, e nós consideraremos esse referencial hoje, e o desenvolve na carta, aplicando ao contexto de seus leitores, mas ao passo em que ele progressivamente, a semelhança da própria revelação de Deus que foi dada progressivamente, constrói o seu conteúdo, ele aponta para algumas ênfases. Imagino eu com a intenção de inculcar isso em seus leitores. Essa carta é incrível. Uma carta pequena, mas que apresenta o coração do Evangelho. E ela é tão espetacular, tão incrível, que é possível, por exemplo, aconselhar qualquer pessoa sobre qualquer assunto através do estudo desta carta. Isso pode parecer absurdo, mas é a pura realidade. Qualquer pessoa do Senhor, sobre qualquer assunto, através da consideração desta carta. É óbvio que nós teremos de fazer alguns recortes na carta. Sua exposição exigiria um longo tempo, mas será o suficiente para o destaque almejado, visando a aplicação deste tema à vida da igreja. Então,
uma igreja consagrada. Vamos lá. Consagrada, tá ligado? Consagrada a quem? Acho que vocês vão ter que ser o meu, né? Então é sempre bom assim, quando tem um passador humano. A única coisa que de vez em quando tem que falar, passe aí, certo? Então, consagrada a quem? A resposta a essa pergunta começa por esse tema. O tema proposto desta noite. Assuma o referencial absoluto. E é isso que eu quero inculcar na mente dos irmãos e irmãs nesta noite, iniciando a nossa pequena caminhada, que daremos sequência com a permissão do Senhor amanhã. Assuma o referencial absoluto. Ao iniciar a sua carta, e você pode abrir a carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta um formato sublime. Ele apresenta a pessoa de Deus. E veja, não pelo destaque de seus atributos, o que é comum nas Escrituras. Ele não faz chamando atenção para os atributos de Deus, apesar de que esses atributos vão aparecer. Mas ele chama a atenção para o plano eterno de Deus. O projeto estabelecido por Deus. Os destaques acerca da pessoa de Deus aparecem na sequência do texto pela simples razão, meu irmão, minha irmã, de ser impossível falar algo acerca de Deus sem considerar o que Ele é. É impossível. Tudo que as Escrituras apresentam acerca de Deus, da sua pessoa e de sua obra, aponta para a essência dele. Então, esses destaques vão aparecer na carta, mas o foco do apóstolo está no fato de que ele estabeleceu um plano, um projeto, antes da fundação do mundo, e está a executar este plano a partir da criação. Como sabemos disso? Como podemos afirmar isso? Ao ler o texto e ao observar as afirmações do apóstolo e os termos usados por ele que convergem para essa linha de raciocínio. Então, abra sua Bíblia, você está diante do texto, Efésios, capítulo 1, eu lerei os versos 3 a 14. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor
da sua glória. Vamos ter algumas considerações. E aí vocês vão passando, tá? A primeira consideração, olhando para esse texto e olhando para a síntese desse texto, considerando os termos usados pelo apóstolo Paulo, é a evidência, está aí, a evidência acerca do foco na ação soberana de Deus em planejar e executar o seu planejamento conforme, diz Paulo, o conselho de sua vontade. Veja, Paulo afirma, e eu vou seguir agora a ordem que ele estabelece, olhando para os termos usados por ele. Paulo afirma que Deus escolheu no verso 4 com objetivo específico. E, consequentemente, no verso 5, ele diz então que predestinou segundo o propósito de sua vontade. Havia um propósito em tudo aquilo que ele estava estabelecendo, e o referencial deste propósito não era outra coisa, nem outra pessoa a não ser o próprio Senhor. Afinal, era a única existência, o próprio Senhor. E ele então diz que ele nos direcionou, versos 6 a 8, graciosamente no amado, com objetivos claros, segundo a sua sabedoria. Que desvendou, verso 9, o mistério de sua vontade, segundo o seu plano. Há um plano, há um projeto. Verso 10, ao planejar sobre Cristo, no tempo agendado, toda a realidade. É algo que temos cantado, e falado, ouvido e orado desde ontem, em nossa adoração ao Senhor. E então, verso 11, a primeira parte, seguindo o seu planejamento pré-estabelecido, e ele conclui no verso 11, tudo segundo o seu propósito soberano e todo inclusivo. Tudo está absolutamente incluído. Versos 13 e 14, que estabeleceu tudo como garantido até sobre o tempo futuro. Isso é espetacular. Percebe o foco do autor? Basicamente, em todo o texto, e nós olhamos o texto duas vezes, de duas formas diferentes, mas basicamente em todo o texto é como se Paulo gritasse: Deus estabeleceu seu plano antes da fundação do mundo, antes da criação. Paulo direciona seus leitores, meus irmãos e irmãs, a um ambiente de completa incompreensibilidade. A eternidade. Pela simples razão de que ela é exclusiva de Deus. Ele olha para trás, ele pega seus leitores no início de sua carta e joga seus leitores para um ambiente que cabe a Deus, que pertence somente a Ele, porque a eternidade implica em plenitude. E só Deus é pleno, só Deus é eterno. Nós não existimos nesta realidade, porque toda a existência se deu a partir da criação deste Deus, do ato criativo deste Deus eterno. E a própria forma como as Escrituras falam e aplicam, às vezes, o termo eternidade a nós, nos dá esta compreensão. Por exemplo, ela diz que nós viveremos eternamente. Não é verdade? E talvez o melhor conceito do que está sendo aplicado a esta palavra é a ideia de infinitude. Nós viveremos para sempre, mas nós não seremos transformados em deuses, à semelhança de Deus, nos tornando eternos, porque eternidade é exclusividade do Criador. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo apresentou um ponto de partida compreensível. Quando jogou os seus leitores para a eternidade, de algo que nós podemos crer,
porque as Escrituras revelam, o próprio Deus revela. Mas não podemos abranger na nossa compreensão, por causa da nossa limitação, por causa da realidade que fomos criados dentro do tempo, juntamente com o tempo, e pensamos desta forma, e carecemos desta forma, e para sempre viveremos neste formato. Ele então apresenta algo que nos dá a condição de compreender o início de todas as coisas. E ele então remete, pontua, leva seus leitores para o início, para algo compreensível que é a criação. Então, Paulo está dizendo, eu vou abordar isso na sequência, mas Paulo está dizendo, Deus estabeleceu seu plano. Ele estabeleceu um projeto. Quando? Ele pontua, antes da fundação do mundo, antes da criação. E assim como ele, não poderia ser diferente, executado ou estabelecido na eternidade, é um plano completo, perfeito. E Deus está executando este plano a partir da criação. Muito bem, quando ele fala acerca de Deus, eu quero apresentar um destaque aqui também nessa parte do texto. O segundo, pode passar. Ele está chamando a atenção de seus leitores para o envolvimento da Trindade. É o segundo ponto, pode passar. O envolvimento da Trindade. Podemos afirmar que o plano eterno fora estabelecido pela Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cantamos isso esta noite. O primeiro hino que cantamos falou acerca, na primeira estrofe, da eternidade, do Deus eterno. E na sequência e no seu todo, termina com chamando a atenção para a Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é comum nas Escrituras a atribuição de um plano eterno ao Pai, como estabelecido por Paulo nesse texto. Mas no desenvolver de seu raciocínio, abre-se espaço para a presença ativa das três pessoas. Em toda a carta, Paulo vai chamar a atenção, ele vai pontuar como uma ênfase que vai e volta. Ele vai chamar a atenção de seus leitores para a presença ativa da Trindade. O Pai em todo o texto como o autor do plano. O Filho como a pessoa central do plano. Falaremos sobre isso amanhã pela manhã. E o Espírito Santo como a presença ativa junto àqueles que são alvo do Senhor. Essa construção ela é repetida por Paulo no decorrer da carta. E uma das ênfases é a presença ativa da Trindade no planejar e no executar de seu plano. O que isso traz de implicações para nós? Pode clicar. Quais as implicações disso? Pode clicar 2 vezes, por favor. A primeira implicação que eu quero chamar a sua atenção nesse recorte é que, apesar da insistência vinda de várias fontes, não há nada solto, completamente desconectado de intenções. Dá para ler daí? Então, vocês estão melhores do que eu. Não há nada solto. Nada completamente desconectado de intenções. Nada acontece por acaso. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. As Escrituras, não somente a carta de Paulo aos Efésios, mas a carta de Paulo aos Efésios, de uma maneira sublime, vai apresentar esta realidade desde o início de sua carta, de seu conteúdo. Nada acontece por acaso, a existência não se dá por acaso, a realidade não está entregue à sorte. Tudo está debaixo do planejar e do executar soberano de um Deus pessoal. E isso é
tão real a presença de planejamento, de intencionalidade, de supervisão, de envolvimento pessoal. Isso é tão real na nossa existência que o próprio apóstolo Paulo, e veremos isso amanhã, se o Senhor permitir, no segundo capítulo da carta, de sua carta, na sequência dela, vai apresentar outra ação intencional, debaixo dessa soberania de Deus, evidentemente, mas vai falar acerca da vida daqueles que, do homem comum, do homem distanciado de Deus, numa recordação de Paulo acerca dele próprio e de seus leitores, de um passado recente, falando que os homens vivem como mortos nos seus delitos e pecados, e ele vai dizer que essas pessoas vivem segundo um sistema mundial. A presença de um sistema, de algo pensado, planejado, executado, supervisionado e mais, que cria um ambiente propício, adequado para que a natureza humana, a natureza pecaminosa, influencie o homem e o mantenha preso em seus desejos. É isso que Paulo vai apresentar também como olhando para um outro lado, para um lado oposto ao Senhor, ou a vida estabelecida pelo Senhor. Então ele vai chamar a atenção para essa realidade. Então nada acontece por acaso, nem da parte do Senhor, nem da parte que lhe é oposição. Mas parece que é estratégia desse próprio sistema fazer as pessoas imaginarem, pensar e acreditar que tudo acontece por acaso. Ou que tudo está entregue à própria sorte, à própria pessoa. Pois bem, meus irmãos e irmãs, tudo está debaixo do planejar e do executar soberano de um Deus pessoal. É exatamente assim que as Escrituras iniciam. Veja que Paulo está jogando seus leitores literalmente para o início. Ele não faz isso por acaso. Ele joga literalmente para o início da revelação, para o início da ação e da própria revelação de Deus. Como é que as Escrituras começam? Qual é o primeiro verso das Escrituras? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta é a primeira afirmação das Escrituras, e não é por acaso que esta é a primeira afirmação bíblica ou da revelação de Deus. Mais do que pontuar o início, mais do que apresentar os elementos fundamentais para a existência, esta afirmação estabelece um referencial absoluto: o Criador. Apresenta o Criador. A ideia é, no princípio, ali é o princípio. Quando é o princípio? Na ação criativa de Deus, quando Ele traz à existência todas as coisas. Ali é o princípio da existência fora dele. A parte dele. Porque só Ele existia e continua a existir plenamente. Porque Ele é o Deus eterno. Mas a partir dali, o Senhor estabelece a existência. Em segundo lugar, amarrado a isso, tendo um referencial, pode clicar, um referencial absoluto, toda a existência tem de lidar com o seu propósito pré-definido. Pronto, já está aí. Tendo este referencial absoluto, sendo ele uma realidade, toda a existência, e isso inclui absolutamente tudo, incluindo nós. Toda a existência tem de lidar com o seu propósito o pré-definido. Daí nós entendemos, meu irmão, minha irmã, o movimento insistente na história para se eliminar a figura do Criador. Sabe por quê? Porque seria essa a única forma coerente de não ter sobre a criação ou sobre o homem propósitos e diretrizes inquestionáveis
estabelecidos. Se eliminamos a figura do Criador, tudo cai com efeito dominó. Pode clicar. Tem uma ilustração aí para ajudar a entender isso. Absolutamente tudo. Você não precisa, a pessoa não precisa brigar ou lutar para se eliminar a pessoa de Jesus Cristo. Não precisa. Ela não precisa brigar e lutar para destruir a imagem da igreja. Não precisa. Ela não precisa lutar contra qualquer tipo de mensagem ou tópico estabelecido pela teologia bíblica. Não precisa. Basta eliminar a figura de um Deus criador e sustentador da realidade. Se o fizer, tudo que vem a partir dele cai por terra. Por que nós dizemos que as Escrituras são importantes? Porque ela é a revelação de quem? De Deus, do Criador. Porque ela estabelece o conhecimento necessário. Porque ela nos conduz a Ele. Ela nos apresenta os seus princípios para a vida. Ela nos conta a história de sua perspectiva. Se nós eliminarmos a figura de um Deus criador, o que seriam as Escrituras? O que seria a pessoa de Jesus Cristo? O que seria a igreja? Qual seria a definição de família, de casamento ou de qualquer outra coisa que nós entendemos e cremos porque está revelado pelo Senhor em sua palavra? Em sentido amplo, pode clicar novamente, não somente a igreja, ou mesmo Israel em outra dispensação, mas toda a criação tem sua consagração voltada para a relação com o Criador. Pois como escreveu o mesmo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, tudo vem dele, por meio dele e para ele. Então as Escrituras nos apresentam esta convergência, este plano, esta realidade do plano eterno de Deus, de um plano todo inclusivo, cuja convergência está sobre a pessoa de Jesus Cristo, a centralidade. E quando ela afirma, por exemplo, no Antigo Testamento, que a minha palavra não volta para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, isso implica em salvar, isso implica também em julgar. Absolutamente executará o plano estabelecido. Então, você pode clicar, você não está solto ou à mercê de uma imaginável, porém inexistente autonomia. Há um referencial absoluto sobre você, sobre sua família, sobre seus relacionamentos, incluindo absolutamente todos os relacionamentos, sobre toda a sua existência. E é exatamente isso que o apóstolo desenvolve em sua carta, levando seus leitores a entender e a viver conscientemente como adoração ao Deus Criador e sustentador da realidade. Deixe-me ajudar você a entender isso. Toda a Escritura nos exorta a enxergar a adoração como parte integral de nosso viver. E essa é uma das ênfases que eu oro para que, ao final dessa série de pregações, seja inculcado em todos nós. Então, toda a Escritura nos exorta a enxergar a adoração como parte integral do todo. Parte integral de nosso viver. Deus não faz dicotomia em sua relação conosco. Logo, nós devemos evitar a tentação de dividir a nossa vida em partes, de fazer reduções, que é algo muito comum ao ser humano por causa da nossa limitação. Fazemos reduções, eu vou exemplificar daqui a pouco um tipo de redução. É o todo de nossa vida, incluindo todas as relações pessoais,
incluindo os estudos, incluindo o trabalho, incluindo o lazer, o comer e o beber, o vestir-se, o que vemos, ouvimos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer, a vida dentro e fora da igreja local, enfim, tudo faz parte de nossa adoração ao Senhor, pois tudo está inserido na criação e está sob o seu plano eterno. No entanto, como esse todo se manifesta em partes de nosso viver, podemos enxergar, e eu quero exemplificar isso, ilustrar isso para você, podemos enxergar uma ordem prioritária em nossa adoração ao Senhor, considerando o todo de nosso viver, seguindo o roteiro estabelecido pelo Criador como nosso referencial absoluto. Então, clique uma vez, por favor. Só uma parte. A ordem prioritária para o homem ou a mulher salva em sua adoração. Mais uma vez, como adoramos ao Senhor? Você adora ao Senhor como? E se existe uma ordem num tom didático, pedagógico, de nos fazer entender o todo, não em dividir as partes, mas de nos fazer compreender isso em nossa relação com Deus, como as Escrituras nos apresentam isso? Em primeiro lugar, um clique. Nós adoramos ao Senhor nos vendo como criatura. Essa é a primeira maneira como adoramos ao Senhor. Antes de pensar num ajuntamento solene, antes de pensar como igreja no serviço do ministério ou qualquer outra coisa, nós adoramos ao Senhor nos enxergando, nos entendendo, nos aceitando como criatura, alguém que foi criado por Ele, por um Deus pessoal, que criou intencionalmente. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos da impessoalidade. Não, foi um Deus pessoal, um Deus inteligente, completo, pleno, que em sua eternidade planejou criar, e num determinado momento, isso mostra a nossa limitação, né? Porque a gente não tem como fugir dessa limitação, e a música às vezes nos ajuda a entender isso. Não temos como fugir dessa limitação, pastor. Por quê, pastores? Porque a gente fala num determinado momento na eternidade. Que momento? Eternidade implica em ausência de tempo. Mas a gente não consegue expressar isso. Então, num determinado momento, esse Deus criou. Esse Deus trouxe à existência todas as coisas. Então, quando nós nos enxergamos como criatura, estabelecida por um Deus, um Criador, um Deus pessoal, isso impõe sobre nós, obrigatória, logicamente, um referencial absoluto. Porque se Ele criou, Ele sabe o que somos. É Ele quem determina o que somos. É Ele quem determina o propósito de nossa vida. É Ele quem determina o que devemos e o que não devemos fazer. É Ele quem determina, Ele quem diz por que temos problemas ou enfrentamos dificuldades e como lidar com esses problemas e dificuldades. É Ele quem diz como deve ser o nosso viver. É Ele quem diz como devemos nos relacionar com Ele e com o próximo e com todas as outras coisas criadas. Porque Ele criou. Então Ele determina. Até aqueles que não creem ou que procuram acreditar, isso é fé, manifestação de fé. Acreditar que Deus, o Criador, não existe. Entende essa lógica? Eu já ouvi algumas vezes, alguns desses dizer, se Deus existisse, nós estaríamos perdendo tempo discutindo essas coisas, porque o referencial absoluto já estaria determinado. Então, se nos vemos, tudo começa pela compreensão de que somos criaturas e que fomos criados por um Deus pessoal, intencionalmente. A partir daí, e dentro dessa realidade, se nós
entendemos que fomos criados por Deus, nós adoramos ao Senhor imediatamente, pode clicar, nos entendendo como homem ou mulher. Porque foi assim que o Senhor estabeleceu. Então, como que eu adoro ao Senhor? Quando eu olho para a sua palavra e olho para a minha realidade e eu me entendo como homem. Porque Deus criou homem e mulher. Deus criou masculino e feminino, macho e fêmea, e não uma terceira via. Então, quando eu entendo essa realidade, então eu entendo que eu sou homem. Então, eu adoro ao Senhor quando eu aprendo e cresço aprendendo a ser homem, a pensar como homem, a falar como homem, a agir como homem, a trabalhar como homem, a assumir as responsabilidades de homem, a me vestir como homem, e a fazer tudo e a me relacionar como homem. Mas quem é que determina o que é ser homem? É o Deus Criador que criou o ser humano, homem e mulher. Então eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que olhar para a sua palavra e entender o que é ser homem. Porque é Ele quem determina o que é ser homem. E eu adoro o Senhor sendo homem, assumindo essa realidade à luz daquilo que Ele estabeleceu. Então, quando eu o faço, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou considerando o Senhor. A mesma coisa para a mulher. A mulher adora o Senhor, aprendendo a ser mulher, aprendendo a pensar, a agir, a falar, a assumir a responsabilidade como mulher. E quem é que estabelece ou quem estabeleceu o que é ser mulher? O Criador. Porque Ele criou o homem e a mulher. Na sequência disso, à luz de sua palavra, adoro ao Senhor, pode clicar, sendo esposo ou esposa. Marido ou mulher, marido ou esposa. Assumindo esta realidade, é por isso que as Escrituras, meus irmãos, desde o início até o fim de sua revelação, fala acerca da necessidade de compreendermos e de adorarmos ao Senhor através de nosso relacionamento conjugal. A entender o que é ser homem e a entender o que é ser marido, à luz do que o Senhor estabeleceu. Nós vemos, se olharmos para a sociedade há muito tempo, nós vemos talvez o fracasso do casamento. Mas as pessoas às vezes se espantam quando nós afirmamos casamento, e ouça jovens, casamento dá certo. Se tem uma coisa neste mundo que dá certo, é casamento. E aí alguém diz, é louco. Não sou louco. Casamento dá certo quando vivido de acordo com quem criou o casamento. Essa é a condição. Porque se as pessoas vivem um casamento da maneira que foi estabelecida pelo Criador, assim como as demais relações familiares, dá certo. Agora eu garanto que não dá certo se ele for desconsiderado. Pode até viver junto, mas não viverá e não usufruirá daquilo que poderia, daquilo que deveria, se considerasse o Senhor, adorando sendo marido, à luz do que o Senhor estabelece, sendo esposa, à luz do que o Criador estabelece. E na sequência disso, adoramos ao Senhor como pai, pode clicar, ou mãe, ou filho. Evidentemente que alguns chegam a alguns desses pontos, não é? Como pai, mãe ou filho. E em quinto lugar, como crente. Eu estou colocando como a expressão crente para trazer a ideia do relacionamento no nosso contexto da igreja, né? A vida na igreja local, a vida de alguém que é convertido ao Senhor e que está dentro do contexto da igreja local. E em sexto, pode clicar mais uma vez, as demais relações como cidadão, etc. Essa é uma ordem interessante. E sabe de uma coisa? Clique uma vez, por favor. Esta é a ordem que parece estar no início das Escrituras.
quando olhamos para as Escrituras, em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, é exatamente o que vemos no início das Escrituras. É a ordem estabelecida da revelação de Deus na sua relação com Ele e na maneira como o homem deve adorá-lo. Agora, sabe qual é o problema? Infelizmente, volte, por favor, a tela anterior, para simplificar aqui. Aqui, acho que tem. O grande problema é que muita gente pega essa parte aqui, nessa ordem prioritária e conjunta, mas prioritária de adoração, pega esta parte aqui e traz para cá. Sabe por quê? Porque reduz a relação com Deus ao contexto da igreja local. Quando pensa em Deus, pensa na igreja. Quando pensa em culto e adoração e louvor ao Senhor, pensa no ajuntamento solene. Quando pensa em coisas que Deus se importa e se agrada, pensa nos ministérios e nas coisas que são feitas na igreja e através da igreja. E ignora todo o restante, achando que Deus se importa somente com o que se faz na igreja local e através da igreja local. Isso é parte do todo. Deixe-me dar um exemplo disso que dei outro dia. Estava aconselhando um pastor em Manaus, durante o tempo que pastoreei ali. E o pastor me buscou para aconselhamento e ele tinha... A esposa dele saiu de casa. Ele já vinha com um relacionamento difícil e a esposa saiu de casa. Já tinha saído. E ele então veio buscar ajuda. E conversando com o pastor, em determinado momento, não sei exatamente como, mas a pergunta foi: como que você está com Deus? E a ideia era mais ou menos essa. E ele imediatamente respondeu: não, com Deus eu estou muito bem. E eu disse: me explique, como? E aí, sabe qual foi a explicação dele? Ele reduziu a relação dele com Deus, ou estar bem com Deus, aos afazeres dele no ministério. Não, porque eu estou fazendo esse evangelismo com essas pessoas, eu estou fazendo um discipulado aqui com essas pessoas. E eu parei em um determinado momento e disse: meu irmão, para. Olha para mim. Quem disse para você que é isso que Deus requer de você agora? Se for necessário, deixe o ministério. Porque o seu ministério, nesse momento, é sua esposa. Porque o que você pode, ou o que você faz na igreja local, lá o que você faz como pastor na igreja local, Deus pode usar qualquer outra pessoa. Mas o que você tem de fazer como marido de sua esposa, só você pode fazer. Só você pode adorar o Senhor dessa forma. Então, se for necessário, pare, porque o seu ministério, nesse momento, é sua esposa. Por que as pessoas chegam a pensar dessa forma? Não, eu estou bem com Deus. Por que está bem com Deus? Porque eu estou seguindo as minhas responsabilidades no contexto da igreja. Porque eu estou seguindo o ritual. Não porque eu vou à igreja. Não porque eu dou o dízimo. Não porque eu assumo a minha responsabilidade no ministério. Não porque eu... E de certa maneira, o entendimento é de que é isso que Deus está... É com isso que Deus se importa. É como se Deus estivesse com o olho dentro da igreja, ou somente na igreja local, e Ele está olhando desde fora. Quem está? Está chegando, fulano está chegando. Ainda bem. Aí ele marca lá, chegou. Veio para o culto. Aí no final, cadê? Quem não veio para o culto? Né? Eu não estou absolutamente, vamos ver isso na sequência das mensagens, diminuindo o papel da igreja local ou qualquer outra coisa. Estou chamando a atenção para a realidade de certas reduções que alguns fazem, de achar que a relação com o Criador, a relação com Deus e a adoração ao Senhor se dá única e exclusivamente no papel e na relação da igreja local. Ignora toda essa realidade na sua adoração ao Senhor. É o Senhor Criador
conforme o seu plano. Pode passar. Estabelecido segundo o beneplácito, de sua vontade. Quem determina o que somos e como devemos viver, fazendo disso nossa adoração a Ele. Nós somos consagrados a Ele e por isso devemos conscientemente, diante do que Ele nos revela, assumir o nosso referencial absoluto e reaprender. Está aí um termo importantíssimo para a vida com Deus, a relação com Deus. Reaprender a viver por meio de seu direcionamento. Sim, a partir do momento que somos conduzidos a Jesus Cristo numa relação e assumimos uma relação com Ele por meio da ação do Espírito Santo, a partir daí temos uma nova realidade e entramos numa realidade de reaprendizado de vida. Absoluto reaprendizado, aplicado ao todo. E não importa com quantos anos fomos conduzidos a Jesus Cristo, não importa o quanto de tradição e de informação temos sobre nós, de envolvimento com pessoas, com familiares, etc. Absolutamente tudo passa pela conversão, passa pela cruz. Então nós somos consagrados a Ele e devemos conscientemente, diante do que Ele nos revela, assumir o nosso referencial absoluto. Isso incomoda? Incomoda. Como incomoda? Vamos voltar a isso amanhã. Como incomoda saber que temos um referencial absoluto? Como incomoda saber que não somos donos de nós mesmos? Como incomoda reconhecer que não podemos viver do jeito que bem entendemos? Que tem desejos de nosso coração que parecem insistentes e a gente nem sabe por quê, a gente acha que é genuinamente nosso, que aquele desejo surgiu de nós, só nós, o indivíduo, sem nenhuma influência, autonomamente, surgiu em nós. E a gente fica incomodado ao descobrir que nós teremos desejos, ou temos desejos insistentes, que não devem ser satisfeitos. Pelo contrário, às vezes é a luta contra esses que manifesta a nossa adoração ao Criador. Nós devemos reaprender a viver por meio do seu direcionamento. Essa é a ideia contida nas palavras de Paulo. Eu vou reler para os irmãos. Ouça, só ouça. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pode clicar. Você tem consagrado sua vida a Ele? Entendendo e assumindo como seu referencial absoluto? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Você precisa responder ao Senhor.